Fala pessoal, professor Zacarias aqui. No vídeo de hoje eu trouxe aqui para vocês um exercício bem bacana para a gente aprender um pouco de frações baseado no anime de One Piece, com os personagens do Chapéu de Palha. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse exercício que tá bem bacana. Tá falando assim pra gente: os piratas do Chapéu de Palha estão dividindo um tesouro, sendo que Luffy tem 3/8, Zoro tem 1/8 e Nami possui 1/8 também desse tesouro. Qual é a fração que está com Luffy, Zoro e Nami juntos? Por que a gente é tão pobre assim? Então, primeiro está perguntando pra gente qual que é a fração que os três juntos têm do total do tesouro. E depois também pergunta pra gente se o total do tesouro é de 80.000 berris, quanto cada um deles receberá. Então, pessoal, vamos fazer aqui que nem a fração, vamos indo por partes para resolver isso aqui. E tá falando que Luffy, ele tem 3/8. Zoro tem 1/8. E Nami tem 1/8 também. Tá perguntando também pra gente qual é a quantidade total que os três juntos têm do tesouro. Para gente saber a quantidade total, é só a gente somar as partes que cada um tem. Nesse caso aqui, vocês podem perceber que a fração está toda na mesma base. O Luffy tem 3/8, o Zoro 1/8 e a Nami 1/8, todos na base 8. Quando a fração está na base 8, para a gente fazer a soma é bem simples, é só a gente somar o numerador e conservar o denominador. Então, nesse caso, a gente soma o de cima e conserva o de baixo. Conserva o de baixo, então a gente conserva o 8, porque são toda essa parte do tesouro, o 3, o 1 e o 1, são partes de um total de 8 partes, que o tesouro é a mesma coisa se a gente tivesse dividido o tesouro em 8 partes. A gente pega esse 80.000, que é a quantidade de tesouro, divide em 8 partes, Luffy fica com 3 partes dessas 8, Zoro com uma parte e Nami com uma parte. Por isso que a gente tem o denominador 8. Porque é uma mesma coisa que foi dividida em 8 partes. Por isso a gente consegue somar para a gente ver quanto que tem no total, porque são todas divididas em partes iguais. Então, 3 mais 1 é 4, mais 1 é 5. Então, aqui a gente já tem que a nossa primeira resposta aqui, que está perguntando quanto que Luffy, Zoro e Nami tem juntos no total do tesouro. Então, eles têm 5/8. Agora, se eles têm 5/8, está perguntando quanto cada um deles receberá. Se a gente está querendo saber quanto cada um deles receberá, a gente tem que saber quanto que é 1/8 de 80.000, a gente tem que saber quanto que é 3/8 de 80.000. Para isso, como que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai apagar isso aqui. A gente já tem aqui que juntos ele tem 5/8, ou seja, faltam 3/8 que não foram divididos. E quanto cada um deles receberá atualmente, sendo que Luffy está com 3, Zoro com 1 e Nami com 1. Para a gente achar a primeira quantidade de Luffy, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer 3/8 vezes 80.000. Por que vezes? Porque essa quantidade aqui, 3/8, é de 80.000. Se é 3/8 de 80.000, quando a gente fala essa palavrinha de na matemática, mesma coisa a gente estivesse falando de multiplicação. Se a gente está falando de multiplicação, a gente está só multiplicar aqui. Multiplicação de fração, pessoal, você pode perceber que aqui está 80.000, mas a mesma coisa se fosse uma fração. E se é como se fosse uma fração, é porque na verdade aqui embaixo de 80.000, como se a gente tivesse 1, porque qualquer número dividido por 1 é o próprio número. Então, como funciona a multiplicação de fração? A gente multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 3 vezes 80.000, o que a gente pode fazer? A gente pode primeiro pegar só o 3 vezes 8 e depois adicionar os zeros do 80.000. 3 vezes 8, pessoal, é 24. 24. A gente cata os zeros do 80.000. Então era 1, 2, 3, 4 zeros. A gente coloca 1, 2, 3, 4 zeros aqui. Isso aqui, dividido por 8 vezes 1, qualquer número vezes 1, é o próprio número. Então 8 vezes 1 é 8. Agora, a gente vai dividir 24.000 por 8. Primeiro a gente começa dividindo 24. 24 dividido por 8, lembra que 3 vezes 8 era 24? Então, 8 vezes 3 é 24 também. Então, se aqui a gente tem o 3, esses zeros que sobrou, a gente só adiciona. Por causa que se a gente dividir esses 4 zeros por 8, 8 vezes 0 é 0. Então a gente já sabe que a gente só vai adicionar esses zeros aqui. Adicionando esses zeros, a gente vai ficar aqui com 30.000. E o que é esse 30.000? 30.000 é a quantidade que Luffy vai receber
do tesouro. Ele não tem 3 oitavos? 3 oitavos é igual a 30 mil. Então, vamos deixar o 30 mil anotado em um canto. E vamos achar a parte que os outros dois vão receber. Então vamos deixar o 30 mil aqui, ó. Isso aqui é a quantidade do Luffy. Agora, quanto que Zoro e Nami vão receber? Os dois, eles vão receber, cada um vai receber um oitavo. Então, a gente achando de um, a gente acha do outro. Para a gente achar um oitavo de 80 mil, a gente faz o mesmo esquema que a gente fez anteriormente. Se a gente está falando de 80 mil, então a gente está falando de multiplicação. Então, vai ser um oitavo vezes 80 mil. Um oitavo vezes 80 mil, a gente escreve isso aqui como se fosse uma fração, para a gente fazer a multiplicação. 1 vezes 80 mil é 80 mil. 8 vezes 1 é 8. Igual 80 mil dividido por 8, a gente pode fazer aqui no mesmo esquema que a gente fez anteriormente. Ao invés de montar todo aquele algoritmozinho da divisão, a gente primeiro pega esse 8. 8, na tabuada do 8 é quanto? A gente consegue dividir o 8 multiplicando 8 vezes 1. 8 vezes 1, 8. Então aqui vai ser 1. 1. Agora a gente só pega esses zeros e adiciona depois do 1. Então são 4 zeros. A gente coloca 4 zeros aqui. Ficando então 10 mil. 10 mil é a quantidade que Zoro vai receber da sua parte do tesouro e que Nami também vai receber da sua parte do tesouro. Então, vamos pegar aqui. Então, um vai receber 10 mil e a outra também. Beleza. Agora, se a gente somar esses 30 mil, que era a parte do Luffy, mais a parte do Zoro, mais a parte da Nami, ou seja, 30 mil mais 10 mil mais 10 mil, a gente vai ter um total de 50 mil. E 50 mil é o quê? E 50 mil é 5 oitavos do tesouro, que é o que a gente tinha visto no começo do vídeo, que era a quantidade que ele junto tem do tesouro. E quanto que falta para completar essa quantidade total? Se o tesouro era 80 mil e a gente só tem 50 mil, quanto que ainda não foi dividido nem para nenhum deles? A gente tem então que não foram divididos 30 mil. 30 mil ainda estão lá pendentes para ser dividido com algum outro membro ou para ser usado posteriormente. Ô Nami, qual é a nossa situação financeira atual? Temos só 50 mil beris. Então, pessoal, esse foi um vídeo bem simples, um vídeo bem focado na matemática básica mesmo, mas para entender alguns conceitos da fração, conceito de soma, conceito de multiplicação de frações, conceito de divisão com número com zeros. Então, se vocês estão gostando desse modelo de vídeo baseado em animes, conceito que eu uso conceitos matemáticos para explicar como que funciona, então deixa aqui nos comentários, deixa seu like, me segue lá nas minhas redes sociais e compartilha com algum amigo para a gente estar sempre crescendo. Então, até o próximo vídeo.